Olá, eu sou Marina Lara, ortodontista, especialista em ortodontia infantil e crescimento da face infantil. E hoje eu quero dar um alerta para as mães, sobre os 3 maiores mitos da ortodontia infantil que ainda persistem, Eu vejo pelos comentários das mães que eu conheço e das mães que frequentam aqui a nossa clínica. E eu, como mãe, de uma menina de 6 anos, a Manuela, eu sei o quanto é importante, pra gente que é mãe, a gente ter orientação, a gente ter informação, porque dessa forma a gente consegue prevenir, e estar sempre adiantado em relação aos problemas e principalmente em relação à saúde dos nossos pequenos, que é fundamental e prioridade para todas as mães. Então, os 3 mitos da ortodontia infantil são muito importantes. É o seguinte: o primeiro, no meu ponto de vista, e que mais me incomoda, é o atraso na correção da mordida cruzada posterior. Veja, a mordida cruzada posterior é a situação, independente se a criança tem dentes decíduos, que são dentes de leite, ou se a criança já iniciou o período de trocas dentárias. E se você quiser saber mais sobre as trocas dentárias, continue nos seguindo, assine o nosso canal, deixe o seu like e o seu comentário aqui, porque eu tenho vários vídeos fantásticos para orientação de mães e pais sobre o crescimento e as trocas dentárias. Mas vamos lá, a mordida cruzada posterior, independente do momento em que ela está presente, ela sempre deve ser tratada o mais precocemente possível, desde que a criança já aceite tratamento, ou seja, desde que a criança já consiga usar o aparelho, sentar com o ortodontista, sentar na cadeira, permita que seja feito o tratamento. Geralmente, em torno dos 5 anos já é um bom momento para iniciar o tratamento da mordida cruzada posterior. O que me preocupa, que é um mito, que é o seguinte: eu vejo muitas crianças maiores de 6, 7, 8 anos que ainda estão com mordida cruzada. O que é a mordida cruzada? É a situação em que a arcada superior ela está ocluindo, ela está encaixando por dentro da arcada inferior. Isso pode ocorrer unilateralmente ou dos 2 lados bilateralmente. E isso é uma situação que não se autocorrige com o processo de crescimento das crianças. Isso já está cientificamente consagrado. Não tem, vou esperar para ver se melhora, vou esperar trocar os dentes, vou esperar. Quanto mais você esperar para corrigir a mordida cruzada posterior do seu filho, mais assimetria você vai gerando na face. Com o passar dos meses, se a criança vai avançando 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos com a mordida cruzada, a mandíbula, que é esse osso aqui, vai crescendo de forma assimétrica. A criança vai adquirindo um padrão de mastigação com desvio unilateral, e isso pode gerar uma assimetria não só dentária, mas uma assimetria em toda a face da criança. Então veja, mordida cruzada posterior tem que ser tratado pelo ortodontista o quanto antes, desde que a criança já aceite usar o aparelho. Qual é o aparelho mais indicado? Bom, o ortodontista vai saber indicar e avaliar se é um aparelho removível, se é um aparelho fixo. E isso também está relacionado com um dos 3 mitos que eu vou falar nesse vídeo agora. Mas é importante você saber justamente isso. Se você mantém a mordida cruzada por muito tempo, nas meninas, hoje as meninas têm a menarca, que é a primeira menstruação com 12 anos, quando você vai corrigir após a menarca, você já perdeu uma oportunidade de modelar o crescimento da face muito grande. E a mordida cruzada pode gerar assimetrias irreversíveis se a gente aguarda muito tempo para corrigir, tá? Então fiquem atentos, famílias, mães, pais, cuidadoras, professoras, a mordida cruzada posterior é importante que seja corrigida o quanto antes possível e isso é fundamental para um crescimento saudável da face, tá bem? O segundo mito é a questão da perda dos dentes de leite, Então, assim, eu vejo acontecer com uma certa frequência, crianças que tiveram problemas nos dentes descidos, que são os dentes de leite, ou porque tiveram cárie, ou porque tiveram uma batida, um traumatismo e perderam o dente. E muitas vezes essas crianças talvez estejam frequentando, consultórios, enfim,
gerais, né? E se faça a remoção e a perda desse dente, e muitas vezes não tem o cuidado e a orientação de que o dente de leite, uma vez perdido, ele deve ter o espaço dele preservado para o permanente sucessor que vai vir. Então é incrível como ainda hoje acontece de a gente ver crianças que perderam dentes de leite precocemente, ou seja, antes do permanente estar pronto para vir, mas que não utilizaram nenhum dispositivo, nenhum aparelho especificamente desenhado para manter esse espaço. E aí elas chegam depois no consultório do ortodontista com esse espaço perdido e o dente permanente lá preso sem espaço para nascer. Isso ainda é visto frequentemente, então é um alerta, né, que eu trago para você, né, cuidador, mãe, pai, família, que você fique atento. Primeiro, o dente de leite, ele não é só o dente de leite que pode ser perdido, que pode ter cárie, que não importa, que depois vai vir outro. Não. Quando a criança tem qualquer lesão, principalmente lesão de cárie num dente descido, ela está com todo o conjunto de bactérias dela já muito ativo, e essas cáries, essas bactérias vão afetar também os dentes permanentes. Então o cuidado e a preservação dos dentes descidos é fundamental, e mais ainda quando existe uma perda de um dente descido precoce, é fundamental manter esse espaço para o permanente sucessor. É recomendado pela Associação Americana de Ortodontia que a primeira visita no consultório do ortodontista ocorra aos 5 ou 6 anos de idade, tá? Isso é fundamental e é muito importante que seja uma visita no ortodontista, porque é uma visita que tem um contexto diferente da visita do odontopediatra. O odontopediatra, ele trabalha na prevenção, na conscientização e no tratamento das lesões de cárie. E o ortodontista, ele trabalha no desenvolvimento e crescimento da face, desenvolvimento das trocas dentárias, organização do espaço para os sucessores permanentes, que é um contexto mais relacionado com o crescimento facial da criança. Por isso, fique atento para você levar o seu filho ou a sua filha no ortodontista aos 5 ou 6 anos no máximo. Tá bem? Então o segundo mito é não preservar o espaço dos dentes de leite perdidos, tá? Esse é o segundo mito, isso é fundamental. O terceiro mito é aquela velha história do aparelho fixo ou do aparelho móvel, né? Que é, mas eu só vou levar o meu filho no ortodontista quando ele trocar os dentes. Ou, o aparelho fixo é só para quem tem dentes permanentes. Então essa questão de aparelho fixo para quem tem dente permanente, aparelho móvel para quem tem dente de leite, é uma grande confusão e é um mito que não faz o menor sentido. Por exemplo, essa criança tem todos os dentes de leite, tá? Não tem nenhum dente permanente aqui, no entanto, está usando um aparelho que é fixo, que é um aparelho fixado, que foi colado aqui com resinas e colas da cor dos dentes para expandir a arcada superior e corrigir a mordida cruzada posterior. Então, sim, nós podemos usar aparelhos que são fixos, mesmo em crianças com dentes de leite, e isso tem uma indicação quando a gente tem a necessidade de fazer uma correção maior, de estimular o crescimento da arcada. Então, durante a infância, o ortodontista, ele não trabalha corrigindo dentes, ele trabalha corrigindo o processo de crescimento e de espaço e de formato da face. É uma atuação muito mais ampla que pode sim ser feito com aparelhos móveis ou aparelhos fixos, dependendo da situação e do caso de cada criança. Esse caso, por exemplo, é um exemplo, né, de uma paciente minha que tinha mordida cruzada anterior e mordida cruzada posterior simultaneamente, ou seja, existia uma deficiência do crescimento da arcada superior muito significativa. Isso impacta, gente, na respiração, no crescimento do terço médio, impacta na fala, impacta no posicionamento da língua para pronunciar os sons de S, que impacta na alfabetização e na compreensão dos fonemas da criança e na comunicação da criança. E dessa forma a gente faz o estímulo do crescimento da arcada superior e corrige a mordida cruzada posterior em apenas 3 meses com o aparelho fixo, restabelecendo, né, a harmonia da criança, tanto da face, como da língua, como da fala, como da mastigação. Tá bem? Então, esse é o meu vídeo dedicado às mães que são tão atentas ao sorriso e à saúde bucal dos seus filhos, com muito carinho, e nos vemos no próximo vídeo.